Peço que abram a palavra do Senhor no livro dos Juízes, no seu capítulo número 9. Nós faremos a exposição de todo o capítulo 9, no entanto, a nossa leitura ela será do verso 1 ao verso número 6. É um capítulo bem extenso e, por conta disso, nós faremos apenas a leitura destes primeiros 6 versos, mas todo o capítulo será exposto nessa noite. Juízes, capítulo 9, verso 1 ao verso número 6. Ouça com atenção, com reverência, com atenção plena e completa. Evite, nesse momento, olhar o celular, conversar com quem está ao seu lado. Vamos nos concentrar, irmãos, em ouvir a voz do Senhor. Um momento precioso de edificação, na qual o Senhor fala conosco. Como eu já falei outras vezes aos irmãos, esse é o momento que Deus fala conosco. Então, toda a atenção é necessária. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes, capítulo 9, verso 1 ao verso 6. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com os quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se esconderam. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Vamos orar mais uma vez, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesse instante. Bendito Deus, eterno Pai, nós te rogamos, te pedimos que o Senhor seja conosco. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa nos confrontar. Que o Senhor possa, ó Deus, vir e expor à luz desse texto os nossos pecados, pecados que por vezes nós não reconhecemos ou não enxergamos. Mas que nessa noite o Senhor possa então, de forma clara, de forma objetiva, trazer aos nossos olhos, para que sejamos, ó Deus, transformados, corrigidos pelo Senhor. O Senhor, ó Deus, que fala aos corações, possa nessa noite falar mais uma vez. Destapa os nossos ouvidos, ó Deus, tira a dureza de nosso coração. Nos faz enxergar Jesus Cristo, nosso Rei. E é em nome dele que nós choramos hoje e sempre. Amém. Você já ouviu a frase: cada povo merece o governo que tem? Ela é de um filósofo francês chamado Joseph Maistre, que escreveu isso no século XVIII. E quando nós pensamos sobre uma nação e tudo que ela enfrenta por causa de um líder, principalmente um líder mau, nós por vezes paramos e pensamos, por que isso acontece? Qual a razão de uma nação, tantas pessoas, milhares, milhões, virem a padecer nas mãos de alguém que é extremamente cruel, um tirano? Em nossos dias nós conhecemos alguns, existem relatos na Coreia do Norte de pessoas que sofrem bastante nas mãos de um governante tirano. A palavra do Senhor ela também nos mostra que esse princípio de um governo que é mau, ele vai trazer sofrimento sobre o povo. Provérbios capítulo 29 vai nos dizer que quando os ímpios governam, o povo geme. Isso não é diferente, irmãos, também na igreja. Isso não é diferente também com o povo de Deus. Em muitos momentos, dentro da vontade providencial e soberana de Deus, nós somos surpreendidos por falsos líderes que tomam um posto, assumem um local que não é deles.
e por causa disso, muitos crentes fiéis vêm a sofrer. Em alguns momentos, certamente que nós devemos entender que é a mão do Senhor pesando sobre aqueles que estão pecando, e Ele o faz através de homens maus, homens ímpios, para corrigir aqueles que se desviaram dos seus caminhos. Esse é o princípio que nós encontramos em Juízes. Diferente do que nós estamos geralmente acostumados, aqui no capítulo 9 nós temos uma quebra de uma estrutura que sempre se apresenta. Depois de um reinado, de um juiz, depois de um período em que ele governou, nós temos sempre uma frase do tipo: os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal, se desviaram dos caminhos do Senhor, após a morte de fulano de tal. Foi assim com Otiniel, foi assim com Eude, foi assim com Baraque, mas com Jerubaal, Gideão, nós temos uma mudança, nós temos algo diferente acontecendo. Nós conhecemos a história de Gideão e ela não é uma história tão bonita quanto poderia ser. Um juiz, um libertador que tem muitas dúvidas a respeito do cuidado de Deus sobre sua vida, alguém que precisou de provas para, de fato, obedecer à voz do Senhor, conforme nos mostra o capítulo número 6. No capítulo número 7, mesmo depois de inúmeras provas que o Senhor lhe deu, os sinais que ele tanto queria, que ele tanto pediu, ele ainda estava duvidoso. Através de 300 homens, o Senhor venceu os midianitas, uma vitória incrível, impressionante para Israel. Mas logo em seguida, nós vimos nas exposições sequentes que Gideão ele se afasta do Senhor, ele começa a agir de forma estranha, ele começa a se comportar de uma forma nada piedosa. Ele vai ter muitos filhos, ele vai adquirir tesouros para si, desobedecendo a voz de Deus, conforme Deuteronômio mostrava para aqueles que desejassem governar sobre Israel, não deveriam ter muitas mulheres e nem deveriam acumular tesouros para si, mas é justamente isso que ele vai fazer. Ele vai ter 70 filhos, um número bem alto, e à medida que o tempo passa, o povo vai se esquecendo do Senhor, mesmo sobre o governo de Gideão. No final do seu governo, ele já havia desviado o povo de Israel. Ele tinha construído um templo, um local de adoração na sua casa. E depois da sua morte, então, Israel abraça de uma vez por todas a idolatria. É um período estranho, é um período nebuloso para o povo do Senhor. E como se isso não bastasse, nós veremos nesse capítulo número 9 a ascensão de um dos filhos de Gideão, um homem extremamente perverso, um tirano, alguém que vai trazer muito sofrimento e muitos problemas para o povo do Senhor. E pensando, irmãos, sobre aquilo que vai acontecer na vida de Abimeleque, o filho de Gideão, nós conseguimos observar e entender princípios que estão relacionados ao surgimento de um falso líder, de um falso pastor, de um falso pregador, de alguém que ocupa um espaço, um lugar que não é o seu, no meio do povo de Deus. Esses princípios, eles servem para que eu e você possamos identificar esses falsos líderes também em nossos dias. E, acredite, muitos falsos líderes estão surgindo no meio do povo de Deus. Mas nós, à luz da palavra de Deus, através do capítulo 9 de Juízes, podemos identificar como é que começa, como é que se desenvolve e como é que se encerra a jornada de um líder ímpio. E é exatamente esse o tema desta noite, a jornada de um líder ímpio. Nós veremos em 4 pontos quais são as etapas dessa jornada. Em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 6, nós veremos que ele conquista o poder por meios pecaminosos. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, para que nós então possamos acompanhar aquilo que acontece em Israel através deste reinado de terror que vai ser trazido através das mãos de Abimeleque. Bom, diz o texto no verso número 1 que ele era um filho de Jerubaal, e aqui você deve perceber que há uma mudança, porque não mais o nome Gideão é citado, apenas Jerubaal. Você se recorda que Gideão ele tem o seu nome alterado a partir de um momento em que ele obedece a Deus e ele vai derrubar um templo que existia para Baal, que era o deus da chuva naquela época lá em Canaã. E diante daquela atitude de Gideão, o pai dele resolve mudar o seu nome e coloca então Jerubaal. Baal contenda com ele, é o significado do nome Jerubaal.
Alguns queriam defender a Baal e então o pai de Gideão disse: Baal é tão forte que ele se defenda, que ele consiga então realizar a sua própria defesa. Ele é filho de uma concubina de Gideão que morava em Siquém, e esse destaque já está no capítulo número 8. Ele era filho de uma mulher que não era israelita, de uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, que não pertencia então àquela geração de crentes que serviam ao Senhor. O que é que ele vai fazer, irmãos? Ele tem um desejo em seu coração, que é o desejo de governar, de reinar. E é interessante você lembrar também o significado do nome Abimeleque. Abimeleque significa meu pai é rei. Gideão ele teve a brilhante ideia de colocar este nome em seu filho, um filho que seria criado distante dos caminhos do Senhor, por uma mulher que não era israelita e que estaria no meio não do povo de Deus, mas no meio dos cananitas, que viviam lá em Siquém. E ele tem uma ideia. Como é que eu posso chegar ao poder, se ele deseja isso? Bom, ele tem certamente que encontrar uma solução diante de uma longa fila de espera, a qual ele está sujeito, porque ele não é o filho mais velho. Ele não tem, então, direito a um possível trono que Gideão tivesse deixado para os seus filhos. Ele tem outros irmãos. E a decisão que ele toma é muito simples. Ele vai primeiramente convencer os cidadãos de Siquém a ajudá-lo na sua luta pelo poder. Ele vai convencê-los dizendo: olha, eu sou a carne da vossa carne, o osso do vosso osso, eu cresci no meio de vocês e eu tenho direito ao trono. O que seria melhor se vocês tivessem 70 líderes ou se vocês tivessem apenas um? E mais importante ainda, se esse líder fosse como um de vocês. Ele é malicioso nas suas palavras, ele é um homem esperto. E ele consegue, então, através das suas palavras, enganar toda uma cidade, ou, em particular, os seus líderes que fariam esse trabalho, então, de convencer o restante da população de Siquém a lutarem ao lado de um homem que não merecia esta ajuda. Como se não bastasse essa atitude de convencer estes homens a lutarem ao seu lado, ele vai se comportar de uma forma extremamente cruel para com os seus irmãos. Diz o texto, no verso de número 4, que ele vai conseguir dinheiro através de 70 peças de pratas, e aqui há uma espécie de ironia, porque são 70 peças e são 70 filhos que Gideão teve. Essas peças estavam na casa de Baal-Berite. Os irmãos também há de se lembrar que Baal-Berite significa Deus da aliança, mas este é um falso Deus que era adorado na cidade de Siquém. Ele era uma espécie de padroeiro da cidade. Os homens, então, daquela cidade, os líderes, vão reunir esse tesouro para que ele possa reunir um exército particular de mercenários. Homens que vão lutar ao seu lado em busca de destruir aqueles que estão impedindo, então, Abimeleque de conquistar aquilo que ele tanto deseja, que é o trono. E o que ele faz em seguida, irmãos, é algo extremamente cruel. Porque ele vai em busca dos seus irmãos, diz o versículo número 5, e ele vai matar todos eles. E a forma como ele faz isso, ela é extremamente cruel, porque diz que ele os matou em uma pedra, 70 homens sobre uma pedra. Como seria isso? Ele pega um por um, leva até esse local, essa pedra, e ele vai ali assassinando os seus irmãos de forma fria, de forma cruel, sem nenhum tipo de misericórdia, sem nenhum tipo de pensamento, como é que eu posso fazer algo dessa natureza. Veja, ele poderia ter agido até de uma forma menos cruel, ele poderia simplesmente ter prendido esses irmãos. Eles certamente não tinham um exército para lutar ao lado deles, mas ele prefere matá-los. O texto ainda vai nos dizer que um dos seus irmãos, chamado Jotão, que era o mais novo, ele fugiu, ele conseguiu se esconder. Diante daquele massacre que ele faz com a sua própria família, ele então vai ser proclamado como um rei, junto ao Carvalho Memorial que está perto de Siquém. Provavelmente este era um local de culto, de adoração a Baal-Berite. Era um local onde ali as pessoas de Siquém poderiam ir adorar este falso Deus. Todo o contexto desses versículos mostram que Abimeleque ele é um homem que não tem escrúpulos, que ele não mede esforços para alcançar aquilo que ele quer. Não importa se ele vai machucar, não importa se ele vai ferir, não importa se ele vai matar,
Não importa se ele vai ter que usar de palavras muito bem preparadas e elaboradas para conquistar o apoio de pessoas. Ele faz tudo pensando em: eu vou me dar muito bem. Eu vou alcançar aquilo que eu desejo. E esse, meus irmãos, não é um pensamento exclusivo deste homem chamado Abimeleque. Ao longo das épocas, ao longo das eras, muitos homens surgiram com esse tipo de comportamento. Muitos homens se aproveitaram, inclusive, da fé, da boa fé de crentes, se tornaram falsos pregadores, falsos pastores, falsos líderes, e estiveram, então, à frente de pessoas, enganando cada uma delas e levando elas a um sofrimento muito grande. Porque um falso mestre, um falso líder, quando ele se levanta, ele tem um objetivo. Ele deseja destruir a vida espiritual daqueles que estão ao seu lado. Entenda que um falso mestre, ele não vem com uma boa intenção. Não há boa intenção naqueles que usam a igreja para os fins que eles desejam. Eles vão fazer qualquer coisa que seja necessária para alcançar este poder. E quando nós olhamos, então, para os escândalos que surgem no meio evangélico, de pessoas que aparentemente são muito piedosas, mas que, na verdade, vivem uma vida de mentiras, de roubalheira, de apropriação indevida de bens que pertencem ao povo de Deus. Esses homens, eles fazem qualquer coisa para alcançar o poder. Eles fazem aquilo que for necessário. Tudo aquilo que seja possível fazer, eles farão. Eles destruirão qualquer um que esteja em seus caminhos para conseguirem, então, esta vitória. Os meios são pecaminosos. E é por isso, então, que você, enquanto crente em Jesus Cristo, deve estar observando quem é o líder que eu tenho seguido, quais são as ferramentas que ele usa para governar, quais são os métodos que ele apresenta, são vinculados à palavra de Deus ou são métodos que vão completamente distante de tudo aquilo que Deus nos apresenta como verdade. A jornada de um falso líder, de um líder ímpio, ela começa desta forma. Não importa aquilo que eu faço, o que importa é o resultado. E os meios serão, então, pecaminosos. E eles vão, então, destruir uma coisa muito importante, a palavra de Deus. Ela não será mais o guia, ela não será o instrumento, ela será descartada. O que importa é o meu desejo de alcançar aquilo que eu quero. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos a partir do verso número 7 até o verso número 21, que dentro dessa jornada de um líder ímpio, nós veremos que ele não preenche as qualificações necessárias para governar. Você se lembra de um irmão de Abimeleque chamado Jotão? Ele foi o único que conseguiu escapar do massacre realizado pelo seu irmão. E ele tem uma missão. Ele deseja, então, confrontar aqueles que estiveram ao lado de seu irmão assassino e confrontá-los a respeito dos seus atos. Diz o texto, então, que ele vai até um monte Gerizim e ele vai ficar em uma altura que seja suficiente para que ele fale e as pessoas de Siquém possam ouvi-lo, mas que ele também possa fugir depois, porque certamente Abimeleque desejaria a sua morte e então concretizaria o seu plano de matar todos os seus irmãos. E ele vai trazer uma fábula. O que é uma fábula? É uma história onde os personagens eles são inanimados, árvores ou bichos, algo dessa natureza. Ele aqui escolhe as árvores. Ele vai usar 3 árvores que eram muito comuns naquela região. Ele vai usar a figueira, ele vai usar a videira e ele também vai usar a oliveira. São as 3 árvores que Jotão escolhe. E ele vai basicamente mostrar que sempre haverá no coração das pessoas um desejo de ter um líder. Que eles vão buscar isso, que será algo natural. O desejo, a procura por um líder. E eles então fazem um convite a cada uma dessas árvores, em sequência. Primeiramente no verso 9, eles procuram a oliveira. E ele responde: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Nós temos a primeira recusa. A oliveira não aceita deixar a sua vida comum, os seus afazeres, os seus negócios, para então liderar. Ela se recusa. Nós temos então a figueira, que vai também recusar. Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Não, eu também não tenho interesse. Eu tenho os meus próprios negócios e eu não estou interessado então em perder o meu tempo, em gastar as minhas horas
sendo uma liderança. Ele então fala com a videira no verso 13 e diz, reina sobre nós, verso 12. E ela responde no verso 13, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Também não há uma resposta positiva por parte da videira. Todas essas teriam capacidade e qualificações de serem os líderes das outras árvores, mas elas se recusam, elas não aceitam. E quando você está à procura de alguém que possa realizar um serviço, se você procura os melhores e esses não podem atender o seu convite, você vai em busca daqueles que possam, então, realizar isto. Daqueles que possam, então, trabalhar no seu lugar ou fazendo aquilo que você não é capaz de fazer. E ele vai mostrar, então, no verso de número 14, que as árvores elas vão procurar agora não uma outra árvore, mas um espinheiro. E eles dizem, vem tu e reina sobre nós. Primeiro, as árvores procuraram árvores. Procuraram aqueles que tinham as qualificações necessárias para reinar sobre eles, para liderá-los. E aqueles que tinham as qualificações disseram, nós não temos interesse. Eles então vão em busca de alguém. E eles procuram alguém que já não é tão qualificado. Respondeu o espinheiro às árvores, verso 15. Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e com ele agiste segundo os merecimentos dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Nós temos a resposta do espinheiro, dizendo sim, eu vou reinar sobre vocês, eu quero que vocês fiquem debaixo da minha sombra. Qual é a sombra que um espinheiro produz? Ele não tem essa capacidade, ele não tem essa qualificação. De maneira que ele está assumindo um posto que não deveria ser seu, mas pela ausência daqueles que poderiam. Ele está então se colocando como uma solução, como uma resposta. E ele então faz uma ameaça. Venham e se escondam debaixo da minha sombra, mas de outra sorte eu vou destruir vocês. Eu vou consumir vocês com o meu fogo. E diante daquela fábula que agora Jotão encerra, ele vai lembrar ao povo de Siquém que o seu pai, Gideão, ele era um líder que cuidava de cada um deles, mas que foi traído. Foi traído porque eles simplesmente não observaram o mal que estava sendo feito contra a sua casa. E eles estiveram juntos com aquele que é o assassino, com aquele que é o cruel perseguidor, neste mal feito contra a casa de alguém que tanto havia feito o bem para eles. Verso número 18, ele diz, porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Ele vai encerrar as suas palavras trazendo uma maldição, no verso 20. Saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém e de Bet-Milo que consuma a Abimeleque. Jotão vai encerrar as suas palavras trazendo uma maldição. O rei que vocês escolheram, que não tem as qualificações necessárias, ele vai destruir vocês. E vocês que procuraram um rei que não deveria reinar sobre vós, vocês também vão destruí-lo. Vocês vão se destruir mutuamente. O rei destrói vocês, o povo destrói o rei. Por que isso está sendo feito por Jotão? Na verdade, irmãos, Jotão está sendo usado por Deus para lembrar qual é o desfecho, qual é o final daqueles que buscam um falso líder. E percebem, em nossos dias isso acontece muito. As pessoas buscam não aqueles que têm de fato as qualificações para governar e liderá-los. Não, eles buscam aqueles que possam de alguma forma oferecer o que eles desejam, o que eles querem, ainda que essas pessoas não tenham as qualificações necessárias. É um fiel pregador da palavra? Não, nem tanto. Às vezes ele traz um testemunho, ele conta uma história bonitinha, engraçada, que todo mundo ri e acha interessantíssimo. Ele também deixa de pregar para colocar um espetáculo de dança e teatro. Bom, isso é bíblico? Essas são as qualificações de um líder da igreja? Não, pouco importa. O que importa é que nós temos alguém que está atraindo pessoas.
um espinheiro. Muitos estão, então, indo para debaixo de um local aonde não deveriam estar, sendo liderados por pessoas que não têm as qualificações e que não prezam por tudo aquilo que Deus estabelece como necessário para que um líder tenha, de fato, para conduzir a sua igreja. Afinal, a igreja é do Senhor, a igreja não é nossa. E ele, como o Deus da igreja, ele estabelece líderes que possam, então, guiar e governar a sua igreja. E eles o farão com as qualificações que são dadas pelo próprio Deus, não com as qualificações que os homens enxergam que podem, então, servir aos seus propósitos. Esse é um problema, irmãos, que talvez você ainda não tenha reparado. Mas quando você observar igrejas que estão crescendo bastante, observe se, de fato, as qualificações daqueles que lideram, elas se assemelham ou não com aquilo que Deus descreve como necessário para os líderes possuírem no momento de liderar a igreja. Em terceiro lugar, irmãos, nós veremos a partir do verso de número 22, que nessa jornada de um líder ímpio, nós temos mais uma característica. Ele traz desordem completa para a igreja, para as famílias e para a sociedade. Verso 22 nos diz: havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. O Senhor não vai permitir que este reinado perverso, cruel, ímpio, ele permaneça durante muito tempo. E é por isso que o Senhor ele não vai intervir de forma direta, mas ele vai mexer as peças desse tabuleiro para que então haja um conflito entre esses homens e este reinado ele possa ter fim. Diz o texto que Abimeleque já reinava durante 3 anos, mas que o Senhor ele vai então usar os cidadãos de Siquém para que eles se levantem e se revoltem contra Abimeleque, para que haja uma vingança, uma retribuição justa ao que Abimeleque fez contra os seus irmãos e contra a casa de seu pai. O Senhor, então, é quem vai, de fato, vingar o sangue daqueles homens inocentes que foram assassinados de forma cruel pelo próprio irmão, que depois se intitula como um rei. Verso 26 apresenta um homem chamado Gaal, filho de Ebed, com os seus irmãos, que se estabelecem em Siquém. Entenda, ele não é um novo libertador, ele não é um juiz, ele nem mesmo serve a Deus. Ele é um ímpio que aparece lá em Siquém, juntamente com um grupo, e ele vai ser usado pelo Senhor para começar o grande conflito entre os moradores de Siquém e Abimeleque. Ele vai fazer a mesma coisa que Abimeleque fez. Ele vai usar de palavras maliciosas para convencer as pessoas a se juntarem a ele e então destruírem Abimeleque. Ele fará isso, mas a situação ela não é tão simples, porque Abimeleque ele foi um homem esperto. Não apenas cruel, ele foi um homem esperto. E ele estabeleceu homens que poderiam então ajudá-lo a manter o seu reinado. Um desses homens vai, então, observar tudo que está sendo feito por Gaal, e chamado Zebu, governador da cidade, e ouvindo as palavras de Gaal, filho de Ebed, ele vai ficar com raiva, porque ele percebe que Gaal está tentando tomar o poder que está nas mãos de Abimeleque. Bom, e se aquele que ele colocou em uma função, em uma posição de poder cai, o que acontece com você? Você cai também. Você também será derrotado. E por causa disso, Zebu, ele vai se levantar contra Gaal. E ele vai então enviar mensageiros até Abimeleque e vai contar o que está acontecendo, para que então Abimeleque possa reagir, possa fazer alguma coisa. E ele tem um plano: você se levanta à noite, juntamente com um grupo, e vocês vão preparar uma emboscada no campo. Vocês vão destruir Gaal e os seus homens para que eles não possam então lutar contra você. E é exatamente isso o que Abimeleque vai fazer. O versículo 34 nos diz: levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Então, ele dividiu o seu exército em 4 partes. Talvez ele tenha ouvido falar, certamente, sobre como Gideão agiu quando ele lutou contra os midianitas. Ele também dividiu o seu exército. Era um exército pequeno, tinha apenas 300 soldados,
mas foi a forma como o Senhor organizou aquela batalha. E ele está fazendo algo semelhante. Ele vai fazer isso com a ideia de transformar a Siquém em um local onde os moradores não poderão fugir. Em qualquer lugar que eles possam se dirigir, eles vão encontrar então um exército esperando. Diz o texto no versículo número 36. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Ele está tentando ganhar tempo. Gaal está percebendo que tem um exército se aproximando, mas ele vai ser de alguma forma enganado por Gaal, por Zebu. Mas aqueles homens continuam se aproximando, então não tem como ele não perceber que é um exército inimigo que está chegando. Diz o verso número 38. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal diante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá e Zebu expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. O que você tem aqui é um contexto extremamente complicado. E eu quero que você se recorde do que acontecia na época dos outros juízes. Você tinha reinos que estavam tentando invadir Israel e destruir Israel. Agora você não tem isso, você tem uma guerra interna. Você tem uma crise social que está estabelecida a partir do reinado de Abimeleque. Os cidadãos da terra estão se revoltando então contra Abimeleque e o que você tem é uma guerra civil. Você não tem mais uma guerra externa. Você tem uma desordem social, uma liderança que não é aceita, uma liderança que é extremamente cruel e uma liderança que vai então trazer ainda mais destruição sobre este povo. Diz o verso número 42. No dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. E aqui nós vemos como a crueldade de Abimeleque ela não tem limite. Porque ele já havia destruído Gaal e os seus servos. Mas aparentemente ele entende que os moradores de Siquém também são seus inimigos. E eles merecem o mesmo fim que seus irmãos e Gaal. Eles merecem ser destruídos. E diz então que, no verso 43, que tomou seus homens e os repartiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade e então se levantou contra ele e os feriu. Esses homens estavam em paz. Esses homens estavam indo trabalhar no campo. Estavam alheios a toda esta confusão que estava acontecendo. Eles não eram responsáveis por aquilo que aconteceu contra Abimeleque. Mas Abimeleque tem um sentimento de ódio em seu coração. Ele é um líder que não preza por construir nada, mas simplesmente por destruir. O seu desejo é simplesmente aniquilar qualquer possível ameaça que surja contra o seu reinado. E diz o verso 45, todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e semeou de sal. Nós temos a crueldade por parte de Abimeleque indo a níveis ainda mais altos. Ele vai matar o povo, ele vai destruir a cidade e ele vai jogar sal. É um ato simbólico de destruição completa. Aqui nada mais florescerá. Ele está dando um recado, dando um aviso. Eu destruí tudo o que aqui havia. É exatamente isso que um líder ímpio faz, ele destrói. Ele não é dotado de misericórdia, ele não é dotado de bom senso. Tudo aquilo que ele faz é causar destruição e morte. O caos faz parte do seu reinado. Mas ele não está satisfeito, irmãos. Verso 46. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de El-Berite. Nem todos morreram, muitos morreram. Os que sobraram, o que é que eles vão fazer? Vão ficar esperando? Não, eles decidem fugir. E eles vão para um templo. Afinal, há sempre um pensamento. Dentro do templo, ninguém vai fazer nada, porque é um ambiente religioso e nós estaremos seguros. Não funciona assim. Verso 47. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado.
Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore, e a levantou, e pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: o que me viste fazer, fazei-o também vós depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque. E as puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Esse é um ato extremamente covarde, extremamente cruel. O que nós temos por parte deste líder é um reinado de terror. Ninguém está seguro. Homens e mulheres que não participam de qualquer possível levante contra ele encontram a morte da forma mais cruel possível. Porque este homem, ele só pensa em uma coisa: em ser extremamente cruel e mau contra o seu semelhante. Essa também, irmãos, é uma característica muito comum nos falsos líderes. Nos líderes ímpios que se levantam no meio do povo de Deus, eles vão causar um grande caos no meio do povo de Deus. Mesmo que você não consiga contemplar a morte de uma forma cruel, como aqui está sendo descrito na vida de Abimeleque, mas ele vai destruir famílias, ele vai destruir igrejas, ele vai destruir sociedades, porque quando a igreja e a família caem, a sociedade vai junto. Tudo aquilo que Deus estabelece como verdade é colocado no chão. Os líderes que não servem ao Senhor, mas que usam da fé para se promoverem, eles trarão o caos para o nosso meio. Eles farão coisas terríveis. Eles não terão misericórdia. Eles ensinarão falsas doutrinas que vão destruir a vida espiritual de muitos, vão afastá-los da igreja, vão levá-los para o mundo. E eles o farão porque eles estão exatamente desejando isso. Não imagine que um líder que tem no seu coração maldade, impiedade, ele deseja ver o crescimento da igreja. Não, ele não vem com esse objetivo. Ele vem para acabar com a igreja. Ele vem para destruir a sua família. Ele vem para destruir a sua vida espiritual. É isso que acontecerá quando você seguir alguém que não é de fato um líder segundo o coração de Deus. Você se verá em meio ao caos. E só pela misericórdia de Deus isso poderá ser alterado. Mas em quarto e último lugar, irmãos, nós veremos que essa jornada de um líder ímpio, ela terá um final de condenação. Nós não temos um final feliz para eles. Diz o verso 50, então se foi Abimeleque a Tebas e a sitiou e a tomou. Ele continua no seu reinado de poder. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Os homens daquela cidade, juntamente com as suas famílias, eles se veem numa situação agora complicada, porque eles estão sendo invadidos por um homem que certamente eles já souberam do que é capaz, alguém que não tem misericórdia da sua própria casa, matou os seus irmãos, um por um em uma pedra, como se fossem animais. Alguém que, não satisfeito em vencer uma batalha, ele também mata homens e mulheres que estavam em uma vida comum na cidade onde ele reinava. Como se também não bastasse, ele foi até um templo e queimou 1000 pessoas que ali estavam, sem que pudessem se defender. Quando ele invade mais uma cidade, os moradores não têm outra alternativa, nós temos que fugir. Esse homem é extremamente cruel. Esse homem não tem misericórdia, ele não tem amor por ninguém, então ele também não terá por nós, se ele não teve pela sua família e pelos seus conterrâneos. Lembre-se do que ele havia falado aos moradores de Siquém: eu sou carne da vossa carne, eu sou osso do vosso osso, eu sou um irmão de vocês. Ele não tratou com amor e com misericórdia. Mas naquele momento em que aparentemente nós teremos mais um ato cruel e imparável por parte de Abimeleque, nós veremos o seu desfecho. Um desfecho que é humilhante e vergonhoso, e que é a mão do Senhor quem conduz para que aconteça. Verso 52. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Ele iria realizar o mesmo ato que ele fez em Siquém. Mas diz o verso 53 que uma mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque
e lhe quebrou o crânio. Nós temos algo parecido em Juízes capítulo 5, quando nós também temos uma mulher que vai interromper o reinado de Císera e todo o mal que ele estava trazendo sobre Israel. Essa mulher, que o nome não é citado, ela tem uma atitude de coragem que outros aparentemente não tiveram. Ela joga uma grande pedra e quanto mais alto, mais feroz será a pancada dessa pedra. Ela acerta justamente a cabeça de Abimeleque. Alguém tão poderoso, alguém tão cruel, alguém que fazia tanto mal às pessoas, de repente se vê numa situação como essa. Uma pedra jogada por uma mulher que o nome não é citado. Mas essa pedra será certeira. Ela vai acertar o seu crânio. E ele está prestes a morrer, mas ele ainda tem orgulho e vaidade suficiente para fazer um último pedido ao seu escudeiro. Ele pede que o escudeiro possa matá-lo com a espada para que ele não fique lembrado como um homem que foi morto por uma mulher. E é assim que o seu escudeiro age. Mata ele naquele instante, obedecendo ao seu último pedido. Diante da morte de Abimeleque, os homens de Israel, eles vão cada um para a sua casa. Aqueles que estavam seguindo Abimeleque, eles entendem que não há mais o que ser feito, não há mais sentido em segui-lo, porque afinal, juntamente com ele, foi tudo aquilo que ele construiu. E nós, irmãos, somos lembrados no verso 56 e 57, aqui o reinado de um homem mau, de um homem cruel, de um homem ímpio sobre o povo de Deus. Ele começa, ele se estabelece, mas ele chega ao fim por meio do próprio Deus. O Senhor não deixará que a sua igreja ela seja tratada como se fosse qualquer coisa. Ela é preciosa. E é por isso então que no momento certo, na primeira oportunidade, ele fará vingança. Diz o verso 56, assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Jotão já tinha feito o anúncio do que aconteceria. Você, Abimeleque, vai destruir os homens de Siquém, os homens de Siquém vão lhe destruir. Vocês, neste casamento de impiedade, um falso líder e falsos crentes, serão todos destruídos. O reinado, então, de Abimeleque, ele chega ao final. De forma humilhante, ele é morto por uma mulher. Os homens que o seguiam também foram destruídos. Nós não temos mais um reinado, nós temos simplesmente uma história que fica como um ensinamento. A quem nós temos seguido? A quem nós temos ouvido? Quem são aqueles que governam sobre nós? Quem são aqueles que servem como um exemplo de liderança para as nossas vidas? Homens que servem a Deus ou homens ímpios que estão interessados simplesmente em alcançar aquilo que eles desejam? Em algum momento o Senhor traz a verdade à tona, em algum momento o Senhor destrói todos aqueles que se levantam contra a sua igreja. E isso, meus irmãos, é algo que não pode ser esquecido por ninguém. Porque o juízo que Deus estabelece sobre a vida de Abimeleque e sobre o cidadão de Siquém, ele trará sobre todos os homens e mulheres desta terra que não se curvarem a ele e que não se converterem dos seus pecados. O Senhor nos mostra que ele é bondoso, que ele é misericordioso, mas de que ele também é um Deus justo, um Deus que não aceitará a iniquidade sendo praticada de forma livre. Em algum momento, cedo ou tarde, talvez você seja surpreendido pela mão de Deus. Talvez em algum momento, quando você menos esperar, o Senhor traga uma grande dor sobre a sua vida. E tomara que Ele o faça para que você então perceba a necessidade que você tem de servi-lo, de seguir a Ele, de se arrepender dos seus pecados. Porque de outra sorte, você será condenado ao inferno e lá você sofrerá as consequências da sua vida de impiedade. Quando nós olhamos para Abimeleque, nós encontramos o oposto de tudo aquilo que nós vemos em Cristo Jesus. Nós encontramos alguém que conquistou o trono não por meios pecaminosos, mas pela sua obediência. Obedeceu fielmente e firmemente a tudo aquilo que Deus estabeleceu para que ele o cumprisse no meu lugar e no seu lugar. Nós encontramos em Cristo também aquele que tem todas as qualificações para liderar a sua igreja, e é por isso que ele é o nosso rei, é por isso que ele é o nosso Senhor.
Nós servimos, então, a este Cristo, que é o nosso bom pastor, que possui todas as qualificações, que fez tudo de forma correta, para que Deus, então, fosse glorificado através da sua vida, e nós fôssemos salvos da ira de Deus através da obediência de Cristo Jesus. Nós encontramos também em Cristo, irmãos, aquele que traz ordem a todas as coisas. É Ele quem traz ordem ao caos da igreja, é Ele que traz ordem ao caos da família, é Ele quem traz ordem ao caos da sociedade. Todas as vezes que essas três esferas se afastam de Cristo, o caos é estabelecido. Mas todas as vezes que uma sociedade, que uma família, que uma igreja olha para Cristo, Ele restitui toda a ordem que é necessária para que essas três esferas vivam em paz, vivam em alegria. E Cristo, irmãos, também é aquele que aplicará o juízo final sobre todos os ímpios deste mundo. Aplicou sobre os cidadãos de Siquém, aplicou sobre Abimeleque. Aplicará também sobre o seu coração, sobre a sua vida, se você não entender a necessidade de se curvar diante dele. Mas vá a Cristo, não como alguém que trará juízo sobre a sua vida. Vá a Cristo como aquele que é o Salvador, como aquele que é o Libertador, como aquele que é capaz de mudar a sua realidade, porque talvez você tenha vivido todo esse tempo como Abimeleque. Talvez você tenha vivido todo esse tempo como o cidadão de Siquém. Mas nessa noite o Senhor te lembra que não é necessário que a sua história se encerre como o cidadão de Siquém ou como Abimeleque. O Senhor Jesus, Ele transforma vidas, Ele muda histórias. Vá até esse Cristo, vá até esse libertador verdadeiro, para que Ele então apresente a você uma nova forma de viver para a glória do seu nome. Nós temos, irmãos, algumas lições que são importantes para as nossas vidas diante de tudo aquilo que nós apresentamos nessa noite a partir desse texto. Em primeiro lugar, as suas conquistas, elas não podem ser fruto do pecado. Você não pode chegar a um determinado ponto na sua vida, a uma conquista, a um status, por meio de ações pecaminosas. Você não pode ser aprovado em uma prova porque você usou de trapaça, porque você colou, ou pescou, ou filou, seja lá qual for a forma como você utiliza. Você não pode alcançar recursos financeiros através da trapaça, enganando pessoas. Você não pode encontrar neste mundo qualquer tipo de vitória por meio do pecado. Você deve buscar viver de forma piedosa aos pés do Senhor. Mas eu desejo tanto, eu quero tanto. Ok. Trabalhe, estude, se dedique. Talvez o Senhor lhe recompense. Talvez o Senhor lhe permita ter aquilo que você tanto almeja. Mas se não for este o caso, você não tem aí uma permissão para alcançar algo que você tanto quer por meio do pecado. Você não pode, de maneira alguma, ir contra Deus em nome de alcançar alguma coisa que o seu coração deseja. Aos jovens, vocês que ainda buscam certamente alcançar muitas coisas na vida, aos planos e sonhos que vocês têm, coloquem tudo isso diante do Senhor. Apresentem tudo isso ao Senhor. Peçam que Ele possa conduzir vocês com sabedoria. Peça para que Ele possa conduzir vocês de uma forma responsável e santa, para que vocês, mesmo que não alcancem aquilo que vocês querem, sirvam a Ele em obediência e integridade, fazendo a sua vontade acima de qualquer coisa. Em segundo lugar, apresente-se para o serviço, use dos seus dons, porque quando você se esconde, quando você se torna alguém negligente às suas atividades, você dá espaço para que falsos crentes se apresentem para fazer o trabalho no seu lugar. E eles o farão não para a glória de Deus, mas com o objetivo de destruir a igreja. Então, se você tem se escondido das suas responsabilidades enquanto membro desta igreja, nessa noite o Senhor te lembra que você deve mudar, você deve se arrepender. Você deve começar a observar como você é capaz de ajudar a igreja. E esse ajudar é de uma forma muito simples, você estará servindo a Deus. Como é que você pode se empenhar e se engajar na obra de Deus? Usando os dons e talentos que o Senhor lhe deu. Pastor, eu não sei tocar, eu não sei cantar. Meu irmão, não se faz apenas isso na igreja. Existem muitas formas de você ajudar.
Mas a grande questão é: você está disposto a trabalhar pelo reino de Deus, ou você simplesmente quer ser visto e notado, receber aplausos, como se fosse aqui uma maneira de você alcançar um status que você não conseguiu no mundo? A igreja é um local onde o Senhor vai usar você. Talvez não da forma como você imagina, talvez não da forma como você deseja. Mas se você de fato tem no seu coração um desejo sincero de servir a Deus, saiba que o Senhor vai utilizar você na obra dele, para o crescimento da igreja dele, para que o mundo veja a glória que brilha nele. Não seja negligente, não se esconda das suas responsabilidades. Você tem responsabilidades com a ordem familiar, eclesiástica e social. Você não pode simplesmente se sentar assistindo o Jornal Nacional e ficar reclamando de tudo que acontece de ruim neste mundo. Você tem muitas vezes responsabilidade nisso. Enquanto crente, você tem responsabilidade de saber votar da forma correta. Cuidado com aqueles que você ajuda a chegar ao poder, com aqueles que um dia assumem posições importantes neste país, nesse estado, nessa cidade. Homens e mulheres que talvez sejam completamente destoantes da verdade de Deus. Aqueles que não defendem os princípios bíblicos, aqueles que não vivem segundo a ordem que Deus estabelece para este mundo. Em quem você tem depositado o seu voto faz muita diferença sobre o caos que nós vemos nesta sociedade. Homens e mulheres que defendem o assassinato de crianças no ventre. Homens e mulheres que defendem aberrações como a normalização do homossexualismo, que é um pecado terrível diante de Deus, mas que muitos teimam em querer defender, dizendo que é em nome do amor. Não, é em nome do pecado, é em nome do diabo, é em nome do inferno, não do reino de Deus. Essa mensagem que muitos, inclusive, têm pregado por aí, de que Deus vai aceitar todo mundo de todo jeito, vem diretamente do inferno, não do reino dos céus. Você tem responsabilidade de não aplaudir esse tipo de discurso. Você tem responsabilidade na sua casa, ensinar os seus filhos. Se você é o marido, você tem responsabilidade de ensinar a sã doutrina à sua esposa. Você tem responsabilidade de chamá-la para a igreja e trazê-la para a igreja, juntamente com os seus filhos. Você deve ser o sacerdote do seu lar. É você quem estabelece a ordem, não o caos. Mas quando você se esconde nas paredes do seu quarto, deixando de vir para a igreja, você se comporta como alguém que é irresponsável. E o Senhor vai cobrar você disso. Afinal, se você de fato é um homem de Deus, você deve guiar a sua família aos pés do Senhor e não achar que é normal simplesmente deixar de vir para a igreja, deixar de servir a Deus, se escondendo sei lá aonde, fazendo sei lá o quê, no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que você, meu irmão, e você, minha irmã, devem estar na igreja. Levante-se cedo, jogue água na cara, tome um banho frio, mas venha servir ao Senhor. Não fique dormindo. Não fique assistindo esporte espetacular ou fazendo qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de aberração. O dia do Senhor é um dia de responsabilidade. Responsabilidade dos crentes que dizem servir a Deus, que o conhecem, mas que são negligentes na adoração, que não fazem o seu papel, que não têm responsabilidade, e que ficam muitas vezes em casa pecando contra Deus. Mas o Senhor cobrará de cada um de vocês. Não se preocupe com o pastor Jorge. Eu posso ser duro, mas saiba que a mão de Deus será muito mais pesada sobre a sua vida do que qualquer palavra que eu possa proferir. E se você acha que pode tapear Deus, enganar Deus com algum tipo de discurso, eu sinto muito. Você terá uma triste surpresa em algum momento da sua vida. Mas o Senhor te lembra que você deve se arrepender, mudar a sua vida e assumir as suas responsabilidades no seu lar, na sua igreja e na sociedade. Esse é o seu papel. E se o seu marido, minha irmã, não tem sido este homem, cobre a ele. Chame ao arrependimento do seu pecado. Se os seus filhos não querem vir para a igreja, arraste, porque criança não tem vontade. Certamente, se for para ele não ir para a escola, você move céus e terra, mas o menino vai. Mas para a escola dominical, deixa o bichinho dormir, que ele está com sono. O Senhor também cobrará você disso. O Senhor nos cobrará pela falta de responsabilidade que muitas vezes nós temos e pelo caos que nós ajudamos a estabelecer na família, na igreja e na sociedade de uma forma geral. Em quarto e último lugar, a condenação futura é uma realidade para os falsos mestres, mas também para os falsos seguidores. A você que fica escutando David Leonardo achando que aquilo ali é bonito, se prepare. Você vai fazer companhia com ele no inferno, juntamente com o capeta, porque aquela mensagem não é cristã. Aquilo não é bíblico. Aquilo é terrível. E se você está dizendo amém para aquilo, meu irmão,
É o momento que você deve repensar a sua vida cristã, porque você está batendo palma para tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus. Se você tem vivido uma vida na qual você tem escutado muito mais os falsos mestres da internet do que o seu pastor, é o momento de você também repensar muita coisa. É o momento de você reavaliar o seu coração e, quem sabe, talvez até mesmo passar por um acompanhamento pessoal, privado, para que você aprenda finalmente a sã doutrina da igreja que você faz parte. Nem todo que se diz pastor, de fato é pastor. Nem todo aquele que diz pregar em nome de Jesus Cristo está de fato pregando. Quando ele transforma a igreja numa espécie de show, onde tem uma área especial para alguns que pagam mais caro, você acha que esse homem de fato serve a Deus? Ele está preocupado com a glória de Deus? Não. Certamente que não. A igreja não é um local de espetáculo, é um local de adoração a Deus. E quando se tem área VIP dentro de igreja, é porque essa igreja já apostatou da fé há muito tempo. E os seus líderes estão caminhando para a condenação. Mas aqueles que estão lá batendo palma e dizendo amém, que palavra maravilhosa, também serão condenados, porque não entenderam o que é o evangelho. O Senhor chama a sua igreja à verdadeira adoração, a seguirem os verdadeiros líderes, aqueles que servem ao Senhor, que pregam o evangelho com dureza, com firmeza, mas temendo somente ao nome de Cristo, não para agradar homens, não para satisfazer corações que vivem neste mundo simplesmente pensando, eu vou para a igreja hoje, afinal vai ter uma mensagem maravilhosa para o meu coração. Lá o Senhor vai falar ao meu coração tudo aquilo que eu desejo ouvir, não é o que você deseja, é aquilo que você precisa. E se você sair chateado deste culto, glória a Deus, é sinal que o Senhor falou contigo. Vá, meu irmão, e vá em paz, vá com muita raiva, mas se arrependa dos seus pecados. Volte próximo domingo, de manhã e de noite, e sirva a Deus, de fato, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Chega de tanto mimimi, como se diz por aí. Pare de ouvir falso mestre. Pare de escutar a Igreja Universal, aquilo ali não serve ao Senhor. Pare de ouvir esses falsos pregadores que só pensam em dinheiro. Pare de ouvir esses falsos pregadores que ficam falando mensagens bonitas, mas que são diabólicas. Eles são falsos líderes. E o final deles, se não houver arrependimento, é condenação, juntamente com todos aqueles que o seguirem. Olhe para Cristo Jesus, não olhe para mim. Eu não sou o seu Salvador, nem o seu Libertador, mas Cristo é. E olhe para Ele como, então, aquele que poderá, de fato, salvar a sua vida. Espelhe-se nele, viva como Ele. Olhe os seus discursos, as suas mensagens, as suas pregações. Veja se Ele é compatível com aquilo que está sendo ensinado em muita dita igreja por aí. Se você acha que o Senhor não vai chamar você à responsabilidade porque está seguindo esses homens, saiba que Ele vai. Ele fará. E tomara que Ele faça antes de que você se encontre com o seu tribunal, para que você possa se arrepender, para que você possa mudar. Cada povo tem o governo que merece. Nós temos um rei que nós não merecemos. Ele nos chama a adorá-lo da forma correta e a seguir os líderes verdadeiros que ele levantou. O façamos agora, façamos já. E possamos então clamar com muita alegria em nosso coração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, eterno Pai, nós te rogamos nesse instante que o Senhor seja conosco, que o Senhor mais uma vez abençoe a tua igreja e o teu povo. Fortalece, ó Deus, a nossa fé. Não permita que sejamos enganados por todo o vento de doutrina, por lobos em pele de cordeiro que tentam enganar os teus servos, levá-los para caminhos distantes do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa então abrir a mente, o coração, os ouvidos do teu povo para que ouçam e enxerguem a verdade do teu evangelho. Uma verdade dura, uma verdade pesada, mas uma verdade que salva e que liberta o pecador. É essa verdade, ó Deus, que deve estar em nosso coração. Não as mentiras doces que os falsos mestres pregam por aí. Para eles haverá condenação, juntamente com todos aqueles que o seguem. Mas que nessa igreja, ó Deus, o Senhor livre a cada um dos membros e irmãos que aqui se encontram, para que eles te sirvam em amor e adoração. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.